Você sabia que a maioria dos brasileiros que moram nos Estados Unidos não tem nenhum plano financeiro de longo prazo e que isso pode custar muito caro no futuro? Seja para proteger a sua família, garantir o estudo dos filhos, você preparar para a aposentadoria, entender como o sistema americano funciona é essencial para quem quer estabilidade e tranquilidade. Eu sou a Ana Kelly, corretora brasileira aqui no estado do Texas, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como os imigrantes brasileiros podem construir segurança financeira nos Estados Unidos. E para isso, eu trouxe alguém que entende e vive esse tema todos os dias. Diego Reis, Financial Service Professional da New York Life, que há anos ajuda famílias e empresários brasileiros aqui no Texas a criar, construir e preservar a riqueza. Diego, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente e respondendo muitas perguntas importantes para a nossa comunidade brasileira aqui na área de Dallas-Fort Worth. É um prazer estar aqui e espero hoje poder responder várias perguntas que possa ajudar a nossa comunidade a estar um pouco mais perto de um planejamento financeiro ideal. Ótimo, então vamos começar. Diego, muita gente só começa a pensar no planejamento financeiro depois que algo acontece. Por que você acredita que começar cedo, mesmo com a renda limitada, pode fazer a diferença no futuro? Ana, quando a gente fala do planejamento financeiro, um dos fatores mais importantes nessa equação não é nem o valor que você tem que aportar, é o por quanto tempo você vai aportar. Então o tempo, ele faz muito mais diferença do que o valor aportado. Então quando a gente começa mais cedo, a gente precisa despender ou ter um esforço menor do valor que a gente precisa colocar para pensar na nossa renda passiva no futuro. Então por isso que quanto mais cedo a gente começa, maior é a possibilidade de a gente atingir aquele mesmo objetivo com um valor muito menor aportado. Então quando a gente vai falar nessa questão de tempo, olhar o valor final que a gente atinge, vamos supor, num planejamento de 30 anos, os 10 primeiros anos vão ter um impacto muito maior no resultado final do que os últimos 20 anos, mesmo que durante os últimos 20 anos você tenha colocado o dobro do valor dos 10 primeiros anos iniciais. Então o tempo é o principal fator de você atingir um valor alto e um valor significante para você viver bem com uma renda passiva no futuro. Não, ótimo, eu concordo com você. Você atende muitos brasileiros aqui no Texas. Quais são as principais diferenças que você nota entre o jeito americano e o jeito brasileiro em lidar com dinheiro seguro em aposentadoria? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não é apenas entre o brasileiro e o americano. Cada cultura tem uma diferente maneira de lidar com o dinheiro, significar o dinheiro. Então o brasileiro é diferente do americano, que é diferente do indiano. Por isso que é sempre bom você procurar um profissional da mesma cultura que você, porque ele vai entender todas as questões que você tem cultural também com aquele dinheiro. A diferença maior entre o americano e o brasileiro, o americano é uma cultura muito consumista. Eles consomem. Então quando eles vão, às vezes, também aplicar para alguma coisa, eles sentem prazer, porque eles estão comprando, mesmo que seja uma ação, ele está comprando uma ação de uma empresa, ele está comprando uma cota de mutual fund. Então ele sente prazer naquilo, porque ele é um povo bastante consumista. Só que também bem mais precavido. Ele entende que, por já ter passado, foi um povo que já passou por diversas grandes crises, né, aqui nos Estados Unidos. Ele entende que culturalmente você tem que ter proteções. Então, por isso que a cultura dos seguros aqui nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil. Já o brasileiro, apesar de também ser bastante consumista, né, ele é muito positivo. Ele acha que nada de errado vai acontecer. O brasileiro está sempre pensando, vai estar tudo certo, tudo vai acontecer, eu não preciso me preocupar. E esse é um dos principais problemas, né, da cultura do brasileiro, porque ele não pensa que lá na frente vai faltar, ele não pensa que ele precisa guardar agora, porque lá na frente, ele sempre acha que lá na frente vai estar melhor. É bom essa positividade, mas é sempre bom você também estar precavido. Então o planejamento financeiro, quando a gente pensa nessa questão, não é apenas só atingir o objetivo, e sim também durante o caminho, durante alguma adversidade, como que a gente vai estar preparado para enfrentar ela. Nossa, com certeza, eu concordo com você. Muita gente acha que seguro de vida é uma despesa, mas você costuma dizer que é uma ferramenta fundamental. Pode explicar essa sua visão? O seguro de vida, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente utiliza ele como uma ferramenta financeira.
né, ele faz parte, é um dos principais pilares da fundação financeira. Então, antes da gente pensar na parte de acumulação, onde a gente vai começar a guardar dinheiro para o nosso futuro, a gente precisa parar primeiro, planejar e pensar na fundação financeira. Existem vários pilares dessa fundação financeira, são 8 importantes pilares, e a Life Insurance, né, o seguro de vida, é uma delas. Então, existem diversos outros tipos de Life Insurance também, cada um que vai se adaptar melhor para a finalidade que a pessoa está procurando. Então, cada família tem uma necessidade diferente. Então, cada seguro de vida também, cada aspecto do seguro de vida que temos, diversos, vai funcionar para cada família de uma maneira diferente. Existem seguros mais focados apenas na cobertura, que é o seguro onde vai fazer o papel do breadwinner, né, da pessoa que ganha dinheiro, o produtor de income. Caso aconteça uma falta, o seguro de vida vai fazer o replacement dessa pessoa. Existem outros seguros de vida focados na parte de emergency fund. Você consegue construir um fundo de emergência que, além de proteger a tua família, vai proteger também os seus outros investimentos, porque você tem aquele valor que você nunca vai ser obrigado a vender nada no momento inoportuno, né? Existem outros seguros de vida que você pode investir dentro da bolsa de valores, né? E com esse tipo de seguro de vida você tem uma série de vantagens tributáveis. Então você pode até mesmo não pagar impostos mesmo no futuro, independente de onde você esteja morando durante a sua aposentadoria. Super interessante essa sua resposta aqui. Vai ajudar muita gente a entender como o processo funciona. Um dos maiores sonhos dos imigrantes é ver os filhos em boas universidades, aqui nos Estados Unidos. Como funciona o college funding? E que os pais brasileiros precisam entender para começar a planejar isso? Como a gente falou anteriormente, a parte da cultura, né, do dinheiro, a parte do pagar a faculdade para os filhos também é algo bem cultural. O americano não enxerga essa obrigação como o brasileiro enxerga, né? Ou o sonho de pagar a faculdade do filho. Por quê? Porque a maioria deles pagaram as próprias faculdades, tiveram o student loan e depois, quando começaram a entrar no mercado de trabalho, pagaram isso de volta. Eles dão por filhos as para eles conseguirem, mas existem diversos tipos de college funds, né? Então o que eu digo é, primeiramente, antes da gente pensar no college fund, que também é um dos pilares financeiros, a gente tem que pensar primeiro na situação dos pais. Muitos imigrantes brasileiros, muitas vezes, usaram todas as reservas que tinha no Brasil para investir num visto, para investir numa MBA aqui, correto? Para conseguir finalmente trazer a família e morar aqui. Então eles começam do zero aqui nos Estados Unidos. E às vezes já começam com 35, 40 anos. Então o que acontece? O primeiro gap que a gente precisa olhar é a aposentadoria deles antes de pensar no college fund. Mas o college fund, eu digo que ele é igual à aposentadoria. A gente não pode focar apenas em uma estratégia. A gente tem que ter diversas estratégias. Por quê? Porque quando o nosso filho ascender à universidade, pode ser que não seja o melhor momento de vender ou de utilizar aquele college fund. Então a gente tem, o que eu posso dizer, a gente tem diversos tipos de college funds diferentes, correto? A gente tem um college fund que pode ser utilizado pelos Estados Unidos inteiro, e você pode deduzir do teu imposto de renda. A gente tem college funds que você pode utilizar apenas para faculdades públicas do Texas, correto? Mas eu digo que a gente tem que mesmo diversificar. A gente pode utilizar a estratégia de college fund, que quando o nosso filho faz aniversário, a gente manda o link desse college fund e as pessoas, em vez de dar brinquedo, roupas, porque aqui a gente, às vezes, é muito brinquedo, né? A gente escolhe a sala de casa cheia de brinquedo. E às vezes vai vir um aniversário, vou ter que desovar um monte de brinquedo para receber novos. E muita gente opta por mandar. Então, em vez de você gastar $20, $30 no brinquedo, coloca $20, $30 no college fund do meu filho. Então, pode ser uma boa estratégia também. Mas o que eu digo, a gente diversificar isso, porque inclusive alguma estratégia a gente pode utilizar durante a fase da nossa acumulação da aposentadoria, utilizar parte dela, dependendo do veículo, se permitir, para emprestar aos nossos filhos, né, para pagar a faculdade. Mesmo você como realtor, você sabe, muitas vezes as pessoas fazem um mortgage reverse, né, tiram equity da casa para emprestar para o filho. Não vai ser por falta de dinheiro, que às vezes a gente não vai deixar nosso filho ir para uma Harvard, né? Isso. Então mas vai depender também do momento da economia. Porque vamos pensar em 2008, quando teve a última grande crise aqui nos Estados Unidos. Não era momento de você fazer um mortgage reverse. Então se você só estava com aquilo em mente,
você não tem mais como fazer. Primeiro que os juros aumentaram, depois é que o valor da casa diminuiu significantemente, né? Então, eu digo, temos que ter o plano A, B e C para College Fund. Então, algo dedicado para o College Fund não vai depender de família para família também. A gente vai ter que olhar todo o cenário para ver se outros gaps estão ou não estão resolvidos antes de pensar no College Fund. Ver cada situação de cada família, né? Entender um pouquinho de cada... Sim, porque se a família não tem ainda um retirement bem resolvido, até um gap gigantesco, não adianta a gente pensar no College Fund dos filhos e a gente não pensar no nosso futuro. Porque nossos filhos ainda, graças a Deus, graças aos esforços dos pais, já estão nos Estados Unidos. Então vão começar no mercado de trabalho com 20, 22 anos e aí podem começar o planejamento financeiro deles. Os pais que fizeram todo o esforço de trazer a família inteira para cá estão começando às vezes com 20, 15 anos de diferença para um americano normal, né? Então, às vezes, esse é um primeiro foco, né, que a gente precisa atender. Eu concordo. No Brasil, muita gente pensa no INSS. Aqui nos Estados Unidos, as opções são diferentes e às vezes até mais vantajosas. Como um imigrante pode planejar a própria aposentadoria e garantir a renda vitalícia no futuro? No Brasil a gente tem o INSS, né, que é a previdência dada pelo governo. Aqui a gente tem o Social Security, né, que praticamente trabalha da mesma maneira. Porém, todo mundo tem que ter em mente que tanto o INSS quanto o Social Security, quando eles foram criados, eles levaram em consideração fatores que hoje não faz mais parte da realidade, como a expectativa de vida, a quantidade a fertilidade, né? O número de natalidade. Por quê? Antigamente, cada casal tinha em média 2, 3 filhos, né? Então, o que acontece? Os filhos entram no mercado de trabalho, contribuem para o INSS ou para o Social Security para pagar a aposentadoria dos pais e dos avós. Hoje, cada casal tem em média 1,6, 1,7 filhos. É muito abaixo, né? Então, já essa estrutura financeira já não está, já é deficitária, correto? E as pessoas estão vivendo cada vez mais longe, cada vez a expectativa de vida é maior. Então, quando eles fizeram os cálculos lá atrás, a expectativa de vida era muito menor. E hoje as pessoas vivem até 80, 85 anos, né? Então, tem até aquelas brincadeiras que as pessoas estão fazendo 90 anos no Brasil e faz aquele bolinho com o terror do INSS. Porque as pessoas estão vivendo além do que foi planejado. Então, como são estruturas deficitárias, né? Provavelmente as regras vão ter que ser alteradas no futuro. E então a gente não pode contar, principalmente com o Social Security aqui nos Estados Unidos, como a principal renda da nossa aposentadoria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa própria previdência privada. A gente tem que pensar em como que a gente vai fazer a nossa renda passiva particularmente. Porque a rentabilidade pode ser maior, correto? E a gente tem uma liberdade maior e uma gama muito maior de investimentos. Esse planejamento financeiro é extremamente importante no futuro. Realmente tem que avaliar tudo. Sim, porque primeiro que o Social Security vai te dar, só pode acessar a partir dos 62 anos, né? Com uma redução. O integral de 100% você só pode receber com 67 anos. E assim, quem planejou direito e quem está fazendo um bom planejamento não quer se aposentar com 67 anos. Quer se aposentar o quanto antes. Sim. Então, essa criação dessa renda passiva, a gente tem que pensar cedo, como a gente comentou na pergunta anterior, né? E fazer com que a gente consiga até se aposentar mais cedo. Porque eu sempre brinco, a gente não quer se aposentar ou viajar. Tu vê aquelas imagens das pessoas mais velhas viajando e dormindo no ônibus de turismo ou dormindo na gôndola de Veneza. Então a gente quer se aposentar quando a gente está ainda com uma energia, com uma saúde bem forte. Por quê? Pra gente aproveitar ainda mais a nossa aposentadoria. Então, por isso que o planejamento financeiro é importante, porque o planejamento financeiro vai te levar a alcançar esse objetivo o mais cedo possível. Não, eu super concordo com você. Essa é uma dúvida muito comum entre os imigrantes e é preciso ter green card para fazer qual é o seguro de vida aqui nos Estados Unidos e quais são na prática os requisitos para contratar uma policy e começar o planejamento financeiro aqui. Para você ter um seguro de vida nos Estados Unidos, você precisa primeiramente ter um número fiscal.
Não necessariamente você precisa ter um Social Security Number, você pode ter um IT Number, correto? E cada seguradora tem uma política diferente. Por quê? Porque a partir do momento que você contrata um seguro de vida aqui nos Estados Unidos, ele é seu pessoal. Então, se você mudar para um outro país, como, por exemplo, voltar para o Brasil, você pode manter essa apólice. Então, por causa disso, as seguradoras, elas se precavêm, porque o objetivo delas não é vender para um brasileiro que volte para o Brasil. O objetivo delas é vender para uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Porque entre o Brasil e os Estados Unidos existem diversas probabilidades da seguradora, ou como posso dizer, o custo, vamos dar um exemplo, o custo de uma seguradora americana, o seguro de vida de uma seguradora americana do Brasil é quase 5, 6 vezes mais caro, mesmo convertendo, que a mesma seguradora nos Estados Unidos, pela diferença de taxa de homicídio, pela diferença de expectativa de vida. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo deve entender, principalmente brasileiro. A gente está aqui andando no interior do Texas e acontece um acidente, a gente sabe que às vezes em 10, 15 minutos, a gente, mesmo no interior do Texas, a gente vai por um hospital com todos os equipamentos de última geração e a gente vai ser bem atendido. Agora imagine no Brasil, você está no interior de uma cidade do Tocantins, por exemplo. Se você tiver um acidente de carro, quanto tempo vai demorar para chegar um resgate? Que hospital que vão te levar? Será que às vezes até vai ter suprimentos necessários? Então, por isso que o seguro de vida no Brasil é muito mais caro. E para evitar essa possibilidade de o brasileiro contratar aqui e voltar para o Brasil, eles exigem alguns requisitos, pelo menos um número tributário, o IT Number ou Social Security. Porque eu digo para todo mundo, se isso não fosse um requisito, seria o roteiro ideal do brasileiro. Ir para Disney, para o Outlet e para uma seguradora fazer uma policy e voltar para o Brasil com essa policy. Então, por isso que eles exigem algum tempo mínimo de também. Se você tem o social, não, mas se você tem o IT Number, tem que ter um tempo mínimo vivendo aqui. Então, eles precisam ver que você tem uma ligação com os Estados Unidos para você ser segurado. Não, mas faz super sentido o que você está falando, os requisitos importantes. Quais são os erros mais comuns que você vê nos brasileiros cometendo quando o assunto é dinheiro e planejamento nos Estados Unidos? E o que eles poderiam fazer diferente? O primeiro erro que eu vejo é porque a maioria dos imigrantes, quando vem para cá, eles falam, vou passar nos Estados Unidos um tempo, vou arrecadar, fazer fortuna e depois voltar ao Brasil. Esse é o primeiro erro, porque eles pensam o seguinte, então eu não preciso planejar uma aposentadoria nos Estados Unidos porque eu vou voltar para o Brasil. O que eu digo é, o mais importante não é aonde você vai se aposentar. Você pode se aposentar em qualquer lugar do mundo. O importante é da onde vem a sua aposentadoria. Porque se você tiver uma aposentadoria em dólar, você pode se aposentar em qualquer país do mundo, porque você está se aposentando em uma moeda forte. Então esse é o primeiro erro, né? Eles falam, estou indo trabalhar nos Estados Unidos, estou indo a reconstruir patrimônio nos Estados Unidos, mas eu quero voltar para o Brasil, porque é onde estão meus pais, meus irmãos. Só que eles esquecem que chegando nos Estados Unidos, os filhos vão ter filhos aqui. Os filhos vão casar aqui, os filhos vão ter netos aqui. Então muitas vezes, depois de 20, 25 anos, às vezes os pais, os irmãos no Brasil já faleceram. A pessoa não vai voltar para o Brasil, porque os filhos e os netos, a real família dela está aqui. E se ela pensa, nossa, fiz todo o meu planejamento pensando em voltar no Brasil. Fiz muita coisa, mandei muito dinheiro para o Brasil. E agora eu tenho uma renda em reais. Se eu trouxer em dólar, não vai representar muita coisa. Então, o que eu posso falar? Um dos erros é esse, chegar aqui pensando, vou voltar para o Brasil. O outro erro é não se dolarizar. O patrimônio que tem no Brasil, deixar às vezes no Brasil, em vez de transferir para uma moeda forte. Ou também o outro erro é mandar dinheiro para o Brasil. Porque às vezes temos algumas pessoas que não podem ir para o Brasil, às vezes estão mandando dinheiro para o Brasil, comprando casas no Brasil ou investindo no Brasil. Mas eu tenho lá 5, 6 apartamentinhos que me geram 6 mil reais. Os R$1.000 cada um. Porque às vezes é no interior do Brasil. Em vez de você ter... O que você prefere? Ter 6 apartamentos, com 6 inquilinos, com 6 dor de cabeça? Por que se você investe em real estate, por que você não investe em real estate aqui?
você tem a sua casa, por que você não tem uma casa de aluguel aqui? Porque às vezes você precisa ter só um inquilino, em vez de ter, somando todos os apartamentos do Brasil, R$6.000, que hoje representa um pouco mais de $1.000, às vezes você tem uma casa de aluguel aqui e você tem $2.000. E no futuro, imagine, daqui a 10, 15 anos, se o dólar estiver a R$10, aqueles 6.000, mesmo com o aumento da inflação, vão representar ainda $1.000. Enquanto aqui você tem o quê? 2.000 ou 3.000 daqui a 10 anos, $3.000 de rendimento. Se for jogar R$10, seriam R$30.000 no Brasil. Então por isso que eu falo, o importante não é aonde você vai se aposentar, é mais da onde vem a sua aposentadoria. Então se você pensa em investir em real estate, não invista em real estate no Brasil. Ou se você mora aqui, se você tem a possibilidade de investir aqui, invista em real estate aqui. Não, eu concordo. Muitos imigrantes vieram para os Estados Unidos buscando oferecer uma vida melhor. Ana, né? E procure a Ana. Sim, obrigada. Muitos imigrantes vieram para os Estados Unidos buscando oferecer uma vida melhor para os filhos. Como proteger tudo que foi construído aqui? Casa, investimentos, negócios para as próximas gerações. Essa é outra muito importante pergunta, Ana. E também faz parte de um daqueles 8 pilares da Fundação Financeira, que é, a gente fala do Will Trust, que é toda a parte do planejamento sucessório. É importantíssimo os brasileiros terem um advogado que a gente chama de um Estate Planning Attorney, auxiliando eles nessa questão. Primeiro, do Will, que é o testamento. O Trust é uma estrutura jurídica financeira, onde você pode colocar todas as suas propriedades dentro dela, né? E ela ser a dona das suas propriedades, ou seja, isso vai te ajudar, além da proteção, né? Contra credores, dependendo do tipo de trust que você faz, vai te ajudar também na questão do sucessório. Quando você não estiver mais presente, a família vai rapidamente tomar controle, né? De todo o patrimônio que você deixou para eles. Então, é importantíssimo, né? O brasileiro, quando chega aqui, somente se não tem a familiares aqui, procurar um Estate Planning Attorney. Há 3 semanas atrás, a gente fez uma reunião de network, no qual eu organizo chama Brazilian Professional Network. A gente tem um grupo no LinkedIn com mais de 1.800 brasileiros e toda vez a gente divulga lá essas reuniões. Toda reunião a gente leva um profissional para entregar um pouco de conhecimento. E há 3 semanas atrás a gente levou a doutora Larissa, uma advogada brasileira, que ajuda os brasileiros nessa parte de planejamento sucessório. E foi uma reunião muito agradável, uma reunião muito esclarecedora. Muita gente saiu de lá surpreendido com informações que não tinham ideia que acontecia. Então, além da parte do planejamento sucessório para proteger os seus bens, tem uma parte muito importante para proteger a sua família, o guardianship. Qualquer brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos, somente com filhos pequenos, se tiver filhos pequenos e não tiver um guardianship term, um documento dizendo quem será a pessoa responsável pelos filhos em caso do casal vier ter algum acidente, não estar mais presente, isso é muito importante, porque se não tiver esse tipo de documento, seus filhos só podem ser levados para um forced care ou com um programa de forced care e para a família de estranhos e ficar lá por semanas ou até mesmo meses até o juiz decidir quem seria o guardião dessa pessoa. Eu recomendo muito que você convide a doutora Larissa para o seu podcast. Ela pode esclarecer isso muito melhor do que eu, porque eu sou tenho um planejador financeiro, eu tenho as licenças para falar sobre investimentos, mas eu não tenho licenças para falar sobre essas questões jurídicas. Então, acredito que a doutora Larissa será muito melhor podendo explicar isso e é muito importante para a nossa comunidade entender. Eu acho que depois, se você vier convidar ela, depois do que ela apresentar aqui, vai ser algo que o brasileiro vai falar assim, nossa, cheguei nos Estados Unidos, preciso falar com um advogado. Cheguei nos Estados Unidos, preciso comprar uma casa, preciso falar com a Ana. Além de falar com a Ana, preciso falar com um advogado. Isso é a primeira coisa. Antes de falar até com um planejador financeiro. Eu acredito que você precisa falar com um advogado antes, somente do Estate Planning Attorney. Você já está comprando a casa e já faz tudo isso num pacote só. Então, para todos os brasileiros que estão assistindo esse podcast, que ainda não procuraram, não tenha, procurem. E para todos que ainda não conhecem alguém que acabou de chegar, conhece alguém que acabou de chegar, recomende procurar. A gente está educando a nossa comunidade.
E realmente, muita gente não sabe. Então, esse podcast, as formações que você está passando, e futuramente também vai ser com a doutora Larissa, são super importantes para a nossa comunidade. Obrigada, Diego. Nada. Outra pergunta. Muitos brasileiros têm bens e famílias divididas entre o Brasil e os Estados Unidos. Quais cuidados devem ser tomados para que esse planejamento funcione nos dois países? Primeiramente, quando você sai do Brasil e vem para os Estados Unidos, um importante movimento que você tem que fazer é a saída fiscal do Brasil. Tá? Você tem que entender a saída fiscal. Caso você não faça a saída fiscal do Brasil, o Brasil vai entender que você mesmo produzindo income, renda nos Estados Unidos, você deve imposto de renda ao Brasil. Muitas vezes as pessoas cometem o erro de não fazer essa saída fiscal porque pensam que eu tenho uma casa aqui, eu tenho alguns rendimentos aqui. Mas caso você não faça, e hoje cada vez mais os governos estão se falando, cada vez mais com supercomputadores estão começando a cruzar dados, as pessoas podem no futuro ter um problema gigante na questão de tributação. O Brasil pode vir a cobrar. A pessoa está mandando dinheiro, não deu a saída fiscal do Brasil, está mandando dinheiro para o Brasil fala, opa, de onde vem esse dinheiro? Você cai na malha fina. Às vezes eles vão cobrar impostos 2 vezes. Já pagou imposto aqui e vai ter que pagar imposto lá. Esse é o primeiro ponto. Outros cuidados que devem ser tomados, primeiramente é a questão cambial. Como eu já disse na outra pergunta, eu acho que se você está vivendo num país de moeda forte, e se você às vezes planeja continuar vivendo e ter a liberdade de poder escolher qualquer país, sempre dê preferência a um país de moeda forte. O dólar é a mesma moeda há muitos anos. O Brasil já teve que trocar de moeda diversas vezes. O Brasil já cortou zeros por causa de inflação diversas vezes. Os Estados Unidos nunca teve que cortar nenhum zero. Né? Então a gente está vendo agora de novo surgir no Brasil, faz um pouco de um tempo, a nota de R$200. Daqui a pouco vai surgir a nota de R$500. Porque R$100, para quem é mais antigo, né? R$100 em 94, quando foi criado o Plano Real, o que a gente comprava com R$100? Enchia um carrinho de compra. Hoje a gente vai no Brasil, quando eu vou lá de férias, com R$100 eu saio com a sacola meia vazia. Às vezes pegar um pão, alguma coisa, e você fala, nossa, já foi R$100 aqui. Então, é importante essa questão. Entender, primeiro, mudei para os Estados Unidos, saída fiscal, né? Conversar. Muitas vezes o contador no Brasil não quer perder essa conta. E fala assim, se a pessoa for para os Estados Unidos mesmo aqui, todo ano ela vai ter que declarar comigo e eu estou ganhando isso. Mas é o que eu digo, saiu do Brasil, converse com o seu contador. Faça isso. Geralmente, muitos brasileiros que são transferidos para cá, por grandes corporações, eles são oferecidos uma consultoria. Então, nessa consultoria, eles já falam, você tem que fazer. Eles não dão opção, né? Você tem que fazer. Agora, muitas vezes que o brasileiro que vem por conta própria, acaba deixando de fazer isso. Então, converse com o seu contador. Antes de sair do Brasil também, converse com o seu contador e fale, estou mudando, preciso dar a saída fiscal. Aí é um importante passo também. Para quem ouviu esse episódio e quer começar, mas ainda se sente perdido, qual o primeiro passo prático para iniciar um plano financeiro aqui nos Estados Unidos? O primeiro passo, Ana, antes de começar um planejamento financeiro, é entender suas despesas financeiras pessoais. Fazer um planejamento financeiro doméstico da sua casa. Planilhar, não apenas planilhar, planejar as suas contas de dentro de casa. Entender qual parte é despesa fixa, qual parte é despesa variável e qual parte você vai colocar para o teu futuro. A gente recomenda que não passe de 70% as suas despesas fixas. Aquilo que no próximo mês você precisa gastar de qualquer maneira. Seria o aluguel da casa, ou o financiamento da casa, o parcela do carro, caso esteja financiado, os seguros do carro, o seguro de vida, a alimentação, a média que você gasta. Isso não pode passar de 70%, correto? 10% a gente tem que juntar ou deixar separado para o nosso lazer, para o nosso divertimento, ou para, vou dar um exemplo, a pessoa quer comprar um bem de valor de custo alto, sei lá, um piano de $4.000. Então a gente vai juntar 10% para isso. E 20%, no mínimo 20%,
pensando no nosso futuro. Então, se a pessoa primeiro ela precisa olhar essa conta. Se está mais de 70%, 2 sugestões. Ou diminui os gastos ou aumenta a renda. Correto? Após isso, ela vê que tem o dinheiro sobrando para esses 20%, ou se não tiver, comece com 10%, mas procure profissionais credenciados. Tá? Não procure pessoas ou vendedores de curso, vendedores de ilusão. E hoje com a internet, o Instagram, existem muitos vendedores de prosperidade. Tá? Nenhum investimento vai te fazer rico. Nenhum investimento vai te tornar rico. O que vai te tornar rico é você acordar cedo, levantar, trabalhar no trabalho que você faz com excelência, que você entende. E nesse trabalho você cada vez mais evoluir, cada vez mais, sei lá, se você trabalha no corporativo, você procurar ser promovido. E aí sim, quando você é promovido, aumenta o salário, aumenta a tua renda. Aumentou a renda? Vai pensar em gastar mais? Não. Opa, eu vou conseguir economizar mais e vou conseguir me pagar primeiro, pensar no meu futuro. E com isso você vai alcançar ainda mais rápido a tua liberdade financeira. Ou seja, qualquer produto financeiro, tanto investimento em bolsa ou investimento em renda passiva, ele apenas vai acelerar você chegar naquele objetivo. Te tornar rico vai ser o seu trabalho que você faz com excelência. Então, tome muito cuidado com pessoas que estão aí vendendo prosperidade ou vendendo fórmula do enriquecimento. Isso não existe. As pessoas estão perdendo, às vezes, as reservas que têm para comprar alguns cursos, clichês. Investimento em bolsa não vai te deixar rico. Real estate não vai te deixar rico, milionário. Lógico, se você trabalhar, ganhar o seu capital, conseguir salvar dinheiro e utilizar essas ferramentas, aí sim você vai conseguir rapidamente ou mais rápido alcançar aquele objetivo. Mas não vai te deixar rico. Então, assim, ao contrário de muita gente que você vai ver na internet se vendendo, se passando como planejador financeiro, consultor financeiro, eu não estou aqui para falar que você vai conseguir ficar rico caso tenha uma consultoria comigo. Eu vou te dar algumas dicas, eu vou te dar algumas sugestões, mas se você não acordar cedo, você não trabalhar no que você entende, no que você é bom, você tem excelência, não adianta. Tá? Então eu vou ao contrário, vou à contramão de tudo que você vai ver na internet. Então o que eu digo que o meu trabalho mesmo é fazer com que o meu cliente tenha a palavra oportunidade 2 vezes no seu dicionário. Na letra O, de oportunidade, e também na letra C, de crise. Porque quando tiver a palavra crise, ele não vai ler crise, ele vai ler oportunidade. E vai ser nessa oportunidade que às vezes ele vai poder até alavancar e poder às vezes alcançar ainda mais rápido esse objetivo. Mas se você não trabalhar cedo se você não acordar cedo, e você produzir income, não adianta. Então não caia em papo. Tem muitas pessoas se passando como consultor financeiro e não são consultor financeiro, são apenas agentes de seguro, tá? Que às vezes esse produto não é o melhor produto para o seu planejamento financeiro. Às vezes eles vendem como investimento e não pode ser vendido como investimento. Então tome muito, muito, muito cuidado. Então procure alguém licenciado. Se a pessoa diz que ela é um consultor financeiro, veja se ela é licenciada pela FINRA, pela SEC, que é como fosse a CVM no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários. Então você coloca o nome, você consegue colocar lá FINRA Broker Checker. Consegue colocar o nome dela, o estado que ela vive e ver se ela é ou não é licenciada. Ela está falando que ela é um consultor financeiro, um planejador financeiro, tem pelo menos essa licença, ela já está mentindo para você de início. Então, assim, tome cuidado. Eu já vi pessoas na internet, né? Eu acho, às vezes... Instagram, Facebook... Você vê muito isso, né? No meu trabalho, eu não publico no Instagram. Por quê? Porque eu sou muito old fashion, tá? Eu acredito que antigamente, a gente ia num médico, como que a gente ia num médico? Aonde esse médico se formou? Aonde esse médico trabalha? Que hospital que ele atende? Qual que é a formação desse médico? Alguém tem o referral, alguém tem a indicação de um bom médico? A gente ia por isso. Hoje as pessoas estão indo num nutricionista, não porque ele é bom, às vezes nem sabe onde se formou, mas porque ele tem 400 mil seguidores.
mas ele não tem 400 mil seguidores. O cliente, ele tem 400 mil seguidores e às vezes acompanha aquele conteúdo, mas às vezes não está bem fundamentado aquele conteúdo. Tá? Então eu já vi pessoas nessa indústria, né, se vendendo como consultor financeiro e recrutando pessoas porque eles fazem parte de uma estrutura, como fosse uma pirâmide, tá? E eles ganham comissão em cima das pessoas que eles indicam. E às vezes já vi eles contratando gente, falando assim, não, você não precisa falar inglês. A gente vai dar todos os treinamentos para você e todo o suporte. Ou não precisa falar inglês. Você, por acaso, você iria... Ou e também, não precisa ser full-time. Você pode trabalhar part-time. Você iria num médico part-time aqui nos Estados Unidos? Você não iria. Você iria num médico aqui que não fala inglês? Você não iria. Então, você não pode procurar um consultor financeiro que nem sabe aquele contrato que ele está te entregando, o que está escrito. Sim. Então, isso é muito... Acho que assim, tem que ficar muito, muito atento. Tá acontecendo isso muito, tá? As pessoas... Infelizmente, por questão de querer, também por causa da internet, de querer prosperidade rápido, de ganhar dinheiro, às vezes estão deixando a ética de lado para conseguir ganhar dinheiro. Não faz sentido você botar em risco o dinheiro de terceiros em um tipo de investimentos que você mesmo não domine, tá? Então, assim, eu não consigo imaginar eu indicar para um cliente algo que eu não concorde. Então, eu falo sempre pro meu cliente, eu sempre me coloco no sapato, porque eles falam, put in your shoes, eu sempre me coloco no sapato. Você fala, olha, se você fosse, às vezes você é um cliente mais velho, se você fosse meu pai, essa é a indicação. Se fosse eu faria isso. Então eu não vou falar com algum cliente fazer algo que eu não faria, simplesmente por causa que eu vou ter uma remuneração melhor sobre isso. Não, isso não faz sentido nenhum. Acho que a remuneração de um bom profissional vem com a remuneração de um bom médico. Com tempo, com referrals. Exatamente, com indicações. Então, tome muito cuidado e, infelizmente, nessa indústria tem muita gente se passando por consultor financeiro e não tem a licença. Às vezes tem a licença apenas de ser um Life Insurance Agent. E você trabalha muitos anos nessa profissão. Hoje eu represento a New York Life. É uma empresa muito grande, forte aqui nos Estados Unidos. Isso, é uma empresa é uma mutual company de 180 anos, de 1845. Só que a New York Life, ela trabalha tem 3 braços. Tem a New York Life Insurance, que é a parte dos seguros. A gente não faz seguro de carro, seguro de casa, a gente faz seguro sempre pensando na pessoa. Então, que é a principal ferramenta financeira de uma família. Então, a gente faz a questão do seguro de vida, disability, long-term care, isso é algo mais pensando na aposentadoria, né? Ou disability insurance. Como que eu vou ganhar se eu não conseguir mais trabalhar? Como que eu vou ter uma renda, tá? A gente faz esse tipo de seguro porque são ferramentas financeiras. Tem a parte da New York Life Securities, né, que é a broker da New York Life, onde você pode comprar mutual funds, investir na bolsa de valores você precisa ter outras licenças para isso. E também tem a Eagle Strategy, que é mais o wealth management, que é onde quando a pessoa às vezes tem milhões, tem 7, 8 milhões, fala, olha, toma, New York Life, gerencie isso para mim, o que você me promete de retorno nos próximos anos, qual que é a sua estratégia, e vocês usem como fosse para vocês. Então eles compram e vendem em nome do cliente, fazem todo o gerenciamento disso. Então são 3 braços de uma grande empresa de 180 anos. Então procure sempre também empresas com credibilidade e com esse tipo de histórico. Não, concordo com você. Obrigada pela toda a sua informação. Esse conteúdo é super importante para a nossa comunidade brasileira aqui, que mora nos Estados Unidos, que mora no Texas. E eu acho que a explicação que você deu é fundamental. E muita gente não sabe. Por isso que eu quis trazer você aqui no nosso podcast, para você poder explicar essa parte da vida aqui nos Estados Unidos, né? Como é importante, é uma prevenção. Você está educando as pessoas para ter um melhor futuro. Não só para elas, mas também os filhos, para as outras gerações também. Exatamente. Então, nossa, foi super importante. A gente vai deixar o seu contato no nosso podcast para as pessoas poderem entrar em contato com você. A gente pode fazer uma primeira reunião sem compromisso nenhum. Eu posso dar uma... não tem nenhum custo, né? Essa primeira reunião que a gente faz para os nossos clientes, não tem nenhum custo. Quem me paga é a empresa que eu represento, então eles não precisam se preocupar com isso. A gente pode dar um olhar que a gente chama de fact finder,
olhar todo o cenário e ver quais são os gaps que a pessoa tem, entender isso. Vamos dar um exemplo, tem muita gente que às vezes compra uma casa, a esposa não trabalha, e aí a questão, aquela casa, só a pessoa, o marido trabalha, ou vice-versa, né? Não vamos ser, às vezes só a esposa trabalha e o marido não. E aquela casa não tem um segurança. Não. Porque a pessoa não tem um seguro de vida, às vezes ela tem uma empresa que trabalha com serviço. Caso ela aconteça alguma coisa com ela, o que a esposa vai ser obrigada a fazer? Ser obrigada a vender aquela casa. E às vezes não é o melhor momento de vender a casa. Às vezes está numa queda do mercado, ela às vezes, além de ter todo a parte de perder, o esposo ainda vai perder financeiramente porque não tem uma proteção. E aqui, assim, o seguro de vida simples é muito barato. É o primeiro passo. Então a gente, às vezes com 20, 30 dólares por mês, a pessoa pode ter pelo menos proteger aquela casa que ela comprou. Você como real estate sabe disso. Muitas vezes seus clientes compram, você pergunta, você tem life insurance? Vocês falam não. Então a gente, esse é um principal, né? Mas o meu trabalho, além da parte da fundação financeira, já é na parte também da acumulação. Como que a gente vai acumular e qual melhores estratégias para a gente, principalmente, economizar em impostos no futuro. Não, com certeza. E as pessoas também que têm os filhos, a parte do college, tem muita coisa envolvida. Sim, tem muita coisa que a gente... São várias estratégias diferentes que a gente pode fazer, várias estratégias de proteção também dos nossos próprios investimentos. Então, um planejador financeiro é importante. Eu vou dizer, outra parte que eu falo, né? Um médico, ele nunca vai operar a esposa dele. Por quê? Porque tem muita emoção envolvida. Então, eu recomendo que ninguém opere o próprio dinheiro. Ou tenha sempre uma pessoa por fora. Por quê? Porque essa pessoa não terá emoção em cima desse. Vai ser muito mais a razão, muito mais as estratégias. Então, um consultor financeiro sempre vai auxiliar você a tomar melhores decisões e deixar a emoção, às vezes, de lado, que às vezes pode atrapalhar bastante. Principalmente essas informações para o futuro, né? O planejamento do futuro. Sim. Nossa, quanto mais cedo começar, já começar. É super importante o planejamento do futuro. Principalmente quem tem família, tem filhos aqui nos Estados Unidos. Vocês têm que se planejar. Com certeza. É essencial. Com certeza. Obrigada, Diego. Obrigada por você estar aqui, responder um monte de perguntas importantes. E obrigado também, em nome da comunidade, de você trazer esse conteúdo pra gente, pro brasileiro que possa estar chegando aqui, que tenha certas dúvidas. Obrigado também pelo esse trabalho que você está ajudando os brasileiros a ter mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E se a gente se unir, todos os profissionais se unirem, passar essa informação para a nossa comunidade, vai ajudar muito. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Diego, adorei essa conversa. Acho que muita gente vai sair daqui com uma nova perspectiva sobre o dinheiro, segurança e futuro. E para você que nos ouviu até o final, planejar é mais do que falar de números. É falar de propósito, de família, de liberdade. Se você mora nos Estados Unidos ou está vindo para cá, comece hoje. Entenda suas opções. Converse com um profissional. Cuide do seu futuro como você cuida de quem você ama. Diego, obrigado por estar aqui e por compartilhar tanta informação valiosa. E se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também quer construir um futuro sólido e seguro aqui nos Estados Unidos. Eu sou a Ana Kelly, corretora de imóveis brasileira aqui no Texas. Me acompanhe também no meu Instagram. O contato do Diego Reis estão aqui na descrição, caso você queira saber mais. Nos vemos no próximo episódio.